Boa tarde, gente. Então, o professor Glaucio já fez minha prévia apresentação. Prazer estar aqui com vocês. Antes de eu começar, uma questão. Majoritariamente o público é do mestrado em Ciência da Religião. Religião. E tem um outro graduando em Ciências da Religião. Certo, mas tanto da graduação quanto da pós é Ciência da Religião. Alguém aqui é professor na educação básica? 1, 2, minoria. Ok, perfeito. Então, há uns dias atrás, o professor Glaucio me convidou para vir aqui conversar com ele, com vocês, com esse tema, os caminhos da ciência e a pesquisa em ciências humanas. E aí, depois que a gente conversou, eu fiquei pensando um mote para iniciar essa conversa, e me veio uma circunstância. Glaucio já falou bastante como a reflexão sobre o conhecimento nos faz pensar sobre o que estamos vivenciando aqui no Brasil, e por coincidência o mote que eu havia pensado tem total relação. Eu me lembrei, Glaucio, de quando eu era um jovenzinho e ficava me questionando como é que as pessoas, no início do século passado, ao ouvir a transmissão no rádio do famoso Guerra dos Mundos, acreditaram que aquilo estava acontecendo e entraram numa situação de histeria coletiva. E eu, jovenzinho, ficava pensando o que é que se passa na cabeça de um grupo de pessoas, porque não foi um só, foi um grupo de pessoas, para entrar nessa vibe, né? Os ETs estão invadindo a Terra, meu Deus. Será que o pessoal sabe dessa história? Esse é um fato verídico. Verídico. É tipo uma telenovela, né? Que era na época. Porque tinha o livro e aí Orson Welles. Eu sempre confundo qual dos Welles é o dono do livro e qual que é o radialista, porque são dois, né? Aí transmitiu no rádio, fez como hoje seria um podcast, né? Isso. E as pessoas acreditando que aquele podcast era uma situação verídica que estava acontecendo. O que a gente tem visto, principalmente depois do resultado das eleições no Brasil, nada mais é do que a mesma circunstância. Um grupo de pessoas em um estado de histeria coletiva, acreditando em uma circunstância que não existe. Nem que houve fraude nas eleições, nem tampouco que as Forças Armadas vão dar um golpe para restabelecer a ordem, nem tampouco que as Forças Armadas têm poder moderador. Ou seja, é um conjunto de coisas que não fazem nenhum sentido dentro de uma lógica racional, né? Mas que tem um contingente, não são os quase 60 milhões de eleitores, que isso revela uma outra circunstância, mas um percentual considerável, são milhares de pessoas que estão acampadas há 2 semanas, inclusive aqui em Aracaju. Então, Glaucio, quando eu penso sobre os caminhos da ciência e da pesquisa em ciências humanas, na minha perspectiva, o futuro é distópico, não é utópico. Quando eu vejo a situação que ocorre aqui no Brasil e ao redor no mundo, o recrudescimento de uma extrema-direita, além de tudo, negacionista de uma série de conhecimento cientificamente construído, negacionista da desigualdade social como um problema efetivo que precisa ser enfrentado, negacionismo em relação às fragilidades que o atual capitalismo apresenta, reconhecido inclusive por economistas de caráter liberal, que já tem várias teses publicadas sobre o caminho que o capitalismo precisa tomar para sair da circunstância em que ele está, em que cada vez menos pessoas têm mais dinheiro. Nós temos uma empresa que produz smartphones, a Apple, que na última semana teve uma valorização de mais de R$1 trilhão.
Na semana passada. Foi 200 e tantos bilhões de dólares que ela se valorizou. Já era a empresa mais valiosa do mundo e se tornou mais ainda. E você se pergunta, a troco de quê? Acabar de lançar um aparelho que não tem nada de revolucionário. O que é que faz com que esta empresa, o que é que faz como um sujeito como Elon Musk, que não fez nada efetivamente, desculpem os fãs do cara, mas não fez nada efetivamente. Seja o Mark Zuckerberg, que perdeu uma parcela considerável da sua fortuna. O que é esse capitalismo? E essa extrema-direita que se transvestiu de liberal na economia e conservadora nos costumes, não é só no Brasil, vocês sabem bem. Então, para mim, o futuro é distópico. Eu só espero o cenário daquela série de livros e série no streaming, para quem conhece, que é o Conto da Aia. Para mim, o futuro é aquilo ali. Estamos muito perto. Quem não conhece, só vê um resumo rápido na internet do que é que se trata. Para mim, é exatamente o Conto da Aia que está a caminho. Que não é o Walking Dead. Se você olhar o pessoal que está acampado, eles estão... meio zumbi. Quase, né? Quase. É desolador. Tá? Quando a gente pensa, o que tem no horizonte é desolador. Mas precisamos nos perguntar como foi que a gente chegou aqui, nessa circunstância. E aí depois fui dar uma pesquisada, não é algo que eu leio regularmente, então fui pesquisar algumas informações da nossa produção científica aqui no Brasil e o que é que nós temos. Na redemocratização, ou seja, de 1988 para cá, nós tivemos, no campo da pesquisa no Brasil, um encolhimento inicial e depois um incremento significativo. Quem estava na universidade entre final da década de 1990 e início dos anos 2000, conhece bem o cenário que foi para a universidade pública o governo Fernando Henrique Cardoso, um sociólogo, um cientista das humanas, mas o que ele significou para a universidade pública é conhecido de todos que aqui estavam, que experienciaram. Têm um conhecimento empírico do que foi, existem vários estudos publicados de diversas áreas, não só das ciências humanas, sobre o que foi aquele momento. Depois, com o primeiro mandato mesmo do governo Lula, o segundo, enquanto a gente vivia internacionalmente um cenário econômico favorável, a gente teve um crescimento significativo. A nossa Universidade Federal do Sergipe, que antes se restringia a 3 didáticas que tinham ali perto do terminal, depois passou a 4, hoje nós temos 5, 6 campi. Distribuídos da melhor forma, podemos questionar. Com uma configuração de cursos ideal, podemos questionar. Mas o fato é que a Universidade Federal do Sergipe cresceu fisicamente, cresceu do ponto de vista do quadro docente, da qualificação do quadro docente, de doutores que fazem parte do quadro, cresceu do ponto de vista de alunos, de cursos, de graduação, de pós-graduação. Depois nós tivemos a criação do Programa Universidade Aberta do Brasil. Podemos questionar o foco, questão de formação de professores e não outras áreas também, embora a gente já tenha tido alguns bacharelados e tem bacharelado agora em atividade. Podemos questionar várias coisas, mas o fato é que abriu outras portas para pessoas que se deslocar, seja para esse campus, seja para algum dos outros, seria um grande problema. Então, você abre uma outra oportunidade.
ampliamos. Tivemos um aumento significativo. Para vocês terem ideia, de 2007, foi um dado que eu consegui localizar, de 2007 a 2017, ou seja, em 10 anos, o número de doutorados no país duplicou. O número de mestrados profissionais, hoje eu faço parte do corpo docente de um mestrado profissional em ensino de história, o número de mestrados profissionais triplicou. E o número de mestrados acadêmicos aumentou em 65% entre 2007 e 2017. Politicamente, todo mundo sabe o que foi que aconteceu nesse intervalo de tempo. Depois disso, voltamos a um período de novo encolhimento. Então, nós tivemos uma década em que tivemos uma ampliação de estrutura, de oportunidades, com uma série de questionamentos que a gente pode fazer, inclusive, por exemplo, dos mecanismos de avaliação da pós-graduação. Está aí o questionamento, ele é constante, do que se espera que vocês façam, das condições que são dadas aos alunos ao vir fazer uma graduação, ou um mestrado, ou um doutorado. Eu trabalho com um público que é totalmente de professores da educação básica e sei bem o que eles enfrentam para poder vir fazer um mestrado voltado para a área em que ele atua ensinando. Há problemas ali no horizonte, sim, mas expandimos. Mas voltamos a encolher. Nós tivemos, nesse período da redemocratização, uma reforma da educação básica, tivemos a nossa querida Lei de Diretrizes e Bases de 1996, já tivemos PCN, já tivemos DCNs, estamos na era da BNCC. Disciplinas já entraram e já saíram dos currículos, sociologia, filosofia, né? Música. Agora estamos numa outra configuração, principalmente no ensino médio, com a questão das áreas, no que agora nós temos uma grande área chamada Ciências Humanas. Tivemos mudança nos livros didáticos, tivemos mudança na legislação sobre a questão de igualdade racial, sobre a questão de igualdade de gênero. Tivemos a possibilidade de casamentos homoafetivos. E aí a gente tem que se perguntar, o que é que foi que a gente deixou de fazer para que chegássemos nesse cenário do acampamento da histeria coletiva? Se nós dobramos o número de doutorados, triplicamos mestrados profissionais, mais de 50% de mestrados acadêmicos, nós temos uma produção. E isso é todas as áreas. Ciências humanas estão aí. Esse curso é de quando? Ciência da religião. Nós temos 8 anos, né? Para 9, né? A graduação começou a primeira turma em 2012 e a primeira turma começou em 2014. Pronto. Então, o mestrado em Ciências da religião está dentro dessa cota, dessa década de expansão que a gente teve. Inclusive, nós, não sei a Maria Giane, mas todos nós estamos nessa cota na entrada na UFES, nos concursos. Sim, eu entrei em 2008. Eu também. A gente entrou no mesmo ano, 2008, foi quando teve a UAB de 2006, mas com começo assim efetivo em 2007, 2008, aqui foi o primeiro vestibular, foi quando a gente chegou aqui para reforçar esse quadro. Era uma demanda justamente que a gente vinha de uma questão de educação à distância. Então, tinha uma coisa. Nesse período que você referiu que só havia didática 3... Aí era Fernando Henrique. Aí foi até 2002. Quando a gente chegou, já tinha... Quando eu cheguei, tinha 4, estavam fazendo a 5. Mas eu posso dizer uma coisa, quando eu cheguei aqui, eu não sabia se a UFES, eu brincava com o pessoal, como é que é a sua universidade? Eu falava, eu não sei se ela é bonita ou é feia, porque ela era um canteiro de obra só. Era um canteiro de obra. Então, a gente eu não tinha, hoje eu sei que ela é bonita, mas quando eu entrei, eu não sabia. Eu estudei aqui, eu entrei aqui no vestibular em 99. Entramos no mesmo ano. Eu cursei geografia. Eu, história. Então a gente deve ter passado alguma provavelmente. coisa. Naquele trailer que ficava ali, isso. Didática 3, didática 5 era um bate de frente a Era. terminal.
Era. Eu passei, eu acho Que agora eles mudaram, agora só chama didáticas. eu vim participar de um seminário aqui, quando eu cheguei, eu acho que em 2016, 2017, não lembro. Então eu cheguei e disse, olha, é no auditório da didática 5. Eu disse, como? Não entendi. Onde é isso, né? Quando eu saí, estava terminando a 4. Sim, nós estamos na didática Isso. 7. Início dos anos 2000, estavam terminando a 4. Era. O Campos do Sertão, o Lagarto, vieram. O do Sertão é o mais recente. O mais antigo é Itabaiana. Quer dizer, hoje o HU é considerado um campus da saúde em Aracaju. Naquele tempo era só o hospital universitário. Depois, agora tem um status de campus da saúde em Aracaju. Aí fizeram o de Itabaiana. Depois, Laranjeiras, Lagarto e agora Glória. Aí agora, o Glória é o mais recente. Tinha umas casinhas de madeira que a gente chamava de lodinho. Sim, Tinha sim. até nojo de comer, porque... Mas também tinha Beverly Hills, que era o pessoal que era... Era. O lado de cá era Beverly Hills, ficava ali junto do departamento de Direito, né? E lá ficava o lodinho onde a gente frequentava. Mas a primeira mudança foi o Reúne. O Reúne foi a primeira mudança nesse sentido de expansão, com uma série de críticos. Pra vocês terem ideia, os cursos, a universidade funcionava de 8 às 17. Não existia curso noturno, né? O Reúne foi foi o responsável, uma das condições de entrar no Reúne, que aí vi recurso, aí começamos a construir outras coisas, era expandir a quantidade de vagas. O curso de pedagogia no qual a gente dá aula, antes ele só tinha 40 vagas. À tarde, agora a gente tem 100 vagas, de tarde e de noite, 2 períodos diferentes. Eu fiz o curso de História, o curso funcionava de manhã e de tarde, mas não tinha um curso noturno. Depois do Reúne, a gente passou a ter os cursos noturnos, e com isso, aí de 7 às quase 23 oficialmente, não funciona assim, mas oficialmente, e os cursos passaram a ter que ser de um horário. Então, é um curso matutino, vespertino, noturno, ou tem cursos que são praticamente integrais, porque tem aula de manhã e de tarde e várias disciplinas e laboratórios e tal. Deixa eu pegar só um adendo. Sabe por que não existiam cursos noturnos nas federais? Eu sou velho, tá, gente? Apesar de não ser tão velho, eu sou velho. Na época do Fernando Henrique Cardoso, eu era professor da Federal de São João del Rei. E lá não tinha curso noturno, quem era ministro da Educação, Paulo Renato, e Fernando Henrique Cardoso. Isso era 1998, porque as universidades não tinham dinheiro para pagar a conta de luz. Exatamente. Para poder funcionar de noite. Ar-condicionado não existia aqui, né? Era ventilador daqui, não era de teto não, que nem passou a ter depois, eram uns ventiladores grandes, que quando ligava parecia a turbina do avião, era a disputa. Eu entrei, assim, em relação a vocês, eu cheguei em Itabaiana, o campus de Itabaiana é novo, né? Eu tenho que, acho que 15 anos. Eu cheguei em 2016, início, né? 2016 lá, e as salas também não tinha ar-condicionado. Veio depois, já foi resultado dessa mudança. Hoje em dia a gente tem... O pessoal estava comemorando em 2014 aqui, que, pô, mesinho antes, dali, um tempinho antes de chegar, você ia pegar um... Ô, João, no verão, eu dava aula Eles estavam novos. na rua, porque eu não suportava dar aula na sala de aula. A gente ia para a rua, lá para fora. Hoje a gente tem energia solar, na maior parte dos prédios aqui, o campus de Glória já é construído já dentro de uma outra perspectiva, então a gente tem ar-condicionado. Mesmo assim, nós passamos quanto tempo aqui sem poder ligar o ar-condicionado recentemente? Uns 4, 5 meses. Sem poder ligar por falta de recurso, que é o resultado desse novo encolhimento que a gente passou. Não tinha mestrado em História, hoje tem. Não, mestrados profissionais não existiam na área de ensino, foi depois do PROEB, que agora a gente tem vários profs, com as dificuldades para os alunos poderem cursar. Outro índice a se considerar nesse intervalo de tempo é que a taxa de conclusão aumentou grandemente, chegando ali à casa de mais de 90%. Atualmente,
No Prof. História, que é um programa nacional, a taxa está na casa dos 40%. E não é uma exclusividade do Prof. História. Porque tem sido difícil para as pessoas continuarem. A procura diminuiu na pós-graduação de modo geral, porque para você fazer pesquisa você precisa de tempo. Aí você vai receber uma bolsa que hoje do mestrado é 2.000 e alguma coisa. As pessoas... 2.000 acho que é doutorado. Pronto. Então as pessoas não vêm adolescentes fazer mestrado. Ela já vem, às vezes já tem uma família, já tem que manter uma casa. Imagine para as mulheres vir fazer um mestrado e um doutorado, com todas as questões de gênero que a gente tem. Então, nós estamos vendo um momento em que isso está diminuiu significativamente. Nós tivemos uma década de avanço e diminuímos. Mas, ainda assim, volto a dizer, da redemocratização até ali 2015, 2014, que 2014 já aconteceram coisas estranhas, mas até 2014 nós produzimos muita coisa que nos faz questionar como foi que a gente chegou a esta situação. Nós, nas ciências humanas. E precisamos pensar o que foi que a gente não fez. Para pensar os caminhos das ciências humanas, a gente precisa pensar o que foi que a gente deixou nos escapar. Apesar de todo esse avanço naquela década, até 2017, não superamos a desigualdade da distribuição regional dos chamados programas de excelência, que continuaram concentrados no Sudeste. Sergipe fazia parte do grupo de estados que não tinha nenhum programa de excelência, aquelas notas de 5, 6, agora a gente já tem. Mas temos por conta de uma situação extraordinária, que foi a pandemia. E um grupo excelente de pesquisadores, na área que pesquisa sobre esse negócio de doença e remédio, reconhecidos internacionalmente, que fez com que a universidade subisse nesse patamar e o programa de pós-graduação, eu esqueço o nome, é alguma coisa de saúde, farmácia, alguma coisa assim, subiu, porque as publicações deles bombaram, porque são cientistas, seguiram um método durante um momento horrível. Nessa minha busca, eu fiz uma leitura, encontrei um dado, o pesquisador fez o seguinte levantamento. Ele pegou os 10% dos autores mais referenciados no Brasil em ciências humanas e foi comparar o índice de impacto internacional desses autores. É baixíssimo, ou seja, eles são autores de elite aqui, nas áreas das ciências humanas, mas lá fora não são. Ao contrário de outras áreas que a gente tem aqui, como a área voltada para as questões da saúde agora. Então, nós temos muita pesquisa em ciências humanas, nós temos nomes muito reconhecidos entre nós, mas que internacionalmente, isso porque a gente tem essa concentração ainda dos chamados programas de excelência. Também não produzimos, nesse intervalo de tempo, uma consciência política mais inclusiva, nós das ciências humanas, das várias ciências humanas. Durante todo esse tempo de expansão, de melhoria dessas condições colocadas, nós não conseguimos produzir uma consciência política que fosse mais inclusiva. E isso abriu espaço para que forças que estavam no subterrâneo se reerguessem. No subterrâneo por quê? Esse pessoal não desapareceu depois da redemocratização. Tem um estudo que eu estava lendo outro dia sobre a ação dos militares na
confecção da nossa Constituição de 88. O quanto os militares agiram para que a Constituição de 88, a famosa Constituição Cidadã, lhes garantisse uma série de regalias. Inclusive aquele bendito artigo 142. Então, tivemos todo esse momento e não avançamos em questões que agora, olhando retrospectivamente, nos parecem fundamentais. E entramos em um novo período de retração. Passando já aqui para o final da coisa. Nós estamos vivendo uma queda substancial do financiamento da universidade pública, então não dá para falar... Por que não dá para falar de ciência no Brasil sem falar da universidade? A maior parte da pesquisa científica produzida no país é produzida por alunos de pós-graduação. Não é nem pelos professores, nós orientadores, é por vocês. Os alunos da pós-graduação são os responsáveis pela maioria das pesquisas científicas em todas as áreas. Então, se há menos financiamento para a universidade pública, há menos recurso para a produção científica de fato. Por razões que eu vou dizer também daqui a pouco. As bolsas, por exemplo, que a gente já disse, perderam completamente o poder de compra. E como é que você faz para as pessoas quererem estar aqui fazendo ciência com os rigores científicos? Fica a pergunta: é possível pensar em pesquisa em ciências humanas autofinanciável? Porque, quando a gente pensar assim, pesquisa do pessoal lá da engenharia de petróleo, eles conseguem dinheiro. Pesquisa voltada para as questões do agronegócio, conseguem. E nós? Quem é que vai patrocinar nossas pesquisas? O professor Glaucio ainda está naquele de direitos... Propriedade, não, mas você passou lá um tempo, você sabe esse negócio de patente, de invenções, essas coisas todas. Qual é a invenção que a gente tem para vender? Qual é a invenção que a gente tem para patentear? Está aí a polêmica sobre essa tal PEC da transição, ou qualquer nome que eles queiram dar, e uma das coisas que deve ficar fora do teto é o dinheiro que as universidades conseguirem por conta própria. Qual é o dinheiro que a gente das ciências humanas vai conseguir por conta própria? São perguntas que a gente precisa se fazer. A pesquisa no Brasil, ela é o resultado massivo da produção dos alunos da pós-graduação. Quantas pessoas vocês conhecem das ciências humanas que vivem de ser cientista? Você apresenta assim: esse aqui é meu amigo Joãozinho, ele é cientista. Ah, é? Pesquisa o quê? Célula-tronco, vida extraterrestre? Não, ele pesquisa história. Ah. E ele ganha a vida com isso? Vocês conhecem alguém assim que é um pesquisador de história e vive de ser pesquisador de história? Vocês já viram quantas ofertas de vaga de emprego para pesquisador de ciências da religião? Uma vaga assim de emprego, uma seleção numa empresa, procura-se cientista da religião. Eu perguntei quantos eram professores da educação básica. Nós, nas ciências humanas, temos uma relação muito forte com a educação básica. Os nossos cursos, majoritariamente, são para formar professores. Aqui no caso,
Professor de ensino religioso. Exato. O curso de Ciências da Religião foi criado para atender uma demanda de formação de professores de ensino religioso, não o catecismo, porque o catecismo já tinha gente suficiente para fazer, como foi feito durante décadas aqui, a história da educação conta, mas ensinar cientificamente o sentimento religioso. Religião todo mundo tem, mesmo eu que sou agnóstico. A religião é uma coisa maior do que isso. O nosso trato é com a educação básica. Mesmo nós aqui, professores, vejam, nós não somos pesquisadores na carteira de trabalho, nem carteira de trabalho a gente tem, mas se tivesse, não estava lá pesquisador. Nós somos docentes do magistério superior, porque nós somos professores. Dentre as coisas que nós temos por obrigação fazer, ensino, pesquisa e extensão. Aqui, uma atividade de extensão e pesquisa, né? Resultado de ações de ensino. É esse tripé. Mas ninguém aqui ganha o salário porque é pesquisador. Nós fazemos pesquisa porque faz parte da nossa atuação. Mas isso, por exemplo, ele não precisaria estar numa pós-graduação, professor, além da graduação, professor da pós-graduação para ser, porque a gente já é pesquisador. A gente está na pós-graduação por uma série de outras coisas, porque não há nenhum incentivo para que a gente esteja aqui produzindo artigo, produzindo capítulo, produzindo livro, orientando gente a serem novos pesquisadores. Nós somos professores. Ninguém aqui está registrado como pesquisador. Obviamente, existem empresas públicas e privadas que contratam pesquisadores, inclusive da área de humanas. Mas quantos nós formamos para a escola? Então, quando eu penso nos caminhos das ciências humanas, eu penso em olhar para a escola. É o nosso maior empregador mesmo. Para a BNCC, querendo ou não, ela está aí. A menos que a gente faça que nem o pessoal que está acampado lá na frente dos quartéis, dizer que não vale, ela vale. É uma lei publicada. Ah, eu sou contra. Se a gente defende a legalidade das coisas, a gente precisa aprender a lidar com a BNCC e construir os caminhos de contestação por outro lado. Por outro lado, a gente não tem nenhum dado científico para contestar a BNCC, por um simples motivo. Ela começou um dia desse. Qual é a escala que a gente tem? Nós estamos falando de educação básica, que hoje no Brasil significa um ciclo de lá vai uns 17 anos de formação. Qual é o escopo de dados que a gente tem para dizer a BNCC não presta? Na minha leitura, como cientista das humanas, o que se fala sobre a BNCC está no campo do conhecimento empírico, do eu acho. A gente tem dados para falar sobre a LDB, que está aí desde 96. A gente pode questionar os princípios, os fundamentos da BNCC, mas dizer que ela não funciona me parece um pouco prematuro. É porque ainda não chegamos na experimentação. Sim. Quais são os dados que a gente tem para dizer, olha, não funcionou? A gente pode questionar a sua implementação. Ah, estão falando aí de uma formação mais... que garanta uma profissionalização ao final do ensino médio. As condições estão dadas para isso? As escolas públicas têm essa condição? Porque todo o discurso, para ficar nas ciências humanas até agora, é o fato de não existir mais as gavetas. Não tem mais o de história, o de geografia, o de filosofia, o de sociologia, agora está tudo dentro de ciências humanas. Ok. É esse o problema? É por isso que não presta? Ou devemos repensar algumas coisas? Nessa busca, eu encontrei um texto de um ex-reitor da USP. Deixa eu ver aqui como era o nome dele.
era o Jacques Markovitch. Ele foi reitor da UFES até ali, início dos anos 2000, justamente na virada Fernando Henrique Lula. É um texto que é um depoimento, foi publicado na revista Estudos Avançados, em 2001, no final de 2001. E aí ele falando, final de 2001, ainda era Fernando Henrique, Serra, foi Serra? Foi Serra, concorreu com Lula naquela eleição, ainda havia a possibilidade do PSDB continuar, não tinha nada do que a gente vivenciou depois ainda no cenário. E aí ele falando justamente sobre a questão das ciências humanas naquela virada dos anos 90 para os anos 2000, do século XX para o século XXI, 2001. Aí ele fala assim, aqui na USP, a gente tem tido algumas experiências, tal, e recentemente um professor de filosofia, do curso de filosofia, trouxe, ele era o reitor à época, trouxe aqui para a reitoria a proposta da criação de um curso de graduação em humanidades, 2001. O professor era Renato Janine Ribeiro, que depois veio a ser ministro e esteve à frente do ministério justamente quando saiu a primeira versão da base. Lá em 2001, eles já estavam falando sobre um curso de graduação em humanidades. E hoje existe esse curso em várias instituições. Na UFBA tem, na Federal de Juiz de Fora tem, Rio Grande do Norte tem. É um curso que já existe em vários lugares. Igual também com engenharias. Sim. Foi um caminho encontrado. Qual é o tipo de profissional que, acima de tudo, a gente está garantindo aqui uma formação profissional. As pessoas vão sair daqui com uma profissão. E não é cientista. Você pode vir a ser. E a gente espera que o professor, em sala de aula, na organização do seu trabalho, é isso que eu digo sempre às meninas do curso de pedagogia e ao pessoal no curso do Prof. História, que no seu trabalho em sala de aula você se organize à luz dos princípios científicos e não do achismo. Que a ciência não seja uma ocupação, ela seja um modo de se organizar, de ver a realidade, como o Glaucio listou ali, a realidade, a percepção da realidade, como é que você enxerga a realidade, como é que você lê a realidade ao seu redor, à luz do conhecimento científico, com aqueles elementos todos que Glaucio apontou aqui para a gente, que constituem esse conhecimento. Você não precisa ser cientista, fazer pesquisa de laboratório ou as pesquisas de campo que a gente faz para se orientar à luz da ciência. Mas a gente tem que saber que a primeira coisa é que estamos formando profissionais e que esses profissionais sejam formados dentro do princípio da ciência e que atuem profissionalmente dentro dos princípios da ciência. E nós que formamos professores temos que mirar na educação básica e torcer para que alguns consigam seguir mestrado, doutorado e venham depois compor quadros aqui também. Mas que os quadros de cientistas, o trabalho, todos nós aqui, ele é organizado nos princípios da ciência, naquilo que valida a ciência. Quando a gente planeja uma disciplina, quando a gente pensa numa avaliação, quando a gente lê os projetos de vocês, os textos de qualificação, os textos de defesa. Linguagem científica. Mas vamos falar mais de linguagem daqui a pouco. Nós precisamos pensar sobre a circulação da nossa produção para além do mundo acadêmico. Nós precisamos nos questionar o quanto a nossa produção, dessa redemocratização até aqui, ultrapassou essas paredes. O quanto nós conseguimos falar
com essa população que está aí. O quanto nós conseguimos, com a linguagem adequada, dialogar com as pessoas que não estão aqui. O quanto do que a gente faz só serve para a gente mesmo, para a gente ir para os nossos eventos, para a gente publicar nas nossas revistas, que só a gente vai ler também, que só os nossos orientandos vão ser obrigados a ler e participar. O quanto a gente tem convertido a nossa produção científica em humanas em algo que se torne consumível lá fora. Voltamos a dizer, precisamos pensar na nossa autossustentação. Quem é que vai querer pagar pelos nossos produtos científicos? Enquanto a gente estiver falando só para a gente, felizmente não deu para ir direto para o YouTube, mas vai. O YouTube está aí na boca do povo. Inclusive, faça inscrição no nosso YouTube, tá? Nós precisamos ter 1000 para a gente poder ganhar um dinheirinho. Já que ele já disse, para a gente começar a ganhar uns trocos, né? Para incrementar o trabalho feito aqui. Para poder, na ausência de uma bolsa PIBIC, conseguir pagar um pobre de um menino da graduação para fazer pesquisa. Professor, essa questão não termina faltando de alguma maneira a questão da linguagem, não? Porque, veja só, colocando particularmente, né, como ingresso no programa de pós-graduação como mestrando. Aqui a gente tem todo um percurso para poder conhecer, né? Isso aqui é uma das ferramentas para a gente conhecer e se adequar à forma científica, não só de compreensão da realidade, como de produção de conhecimento. Isso, obviamente, é um trabalho. E de maneira inversa também, para que a produção científica possa atingir de maneira mais capilarizada, é preciso também, de certa maneira, esse movimento inverso, para que a linguagem ela possa ter essa ambiência, essa adequação e possa atingir. Talvez a questão da linguagem não seja o calcanhar de Aquiles dessa questão, não. Sem dúvida. A gente precisa aprender a falar. E Glaucio apresentou uns elementos aqui sobre a nossa circunstância, e eu vou trazer algo que é justamente nessa direção. Mas antes, o quanto a gente tem pensado em tecnologias sociais, o quanto a gente tem pensado na nossa produção como geradora de tecnologias sociais. Que é um termo até um pouco fora do nosso eu glossário. Divulgação social, porque a gente é tão preso no Lattes que o cara fala assim, Glaucio, por que tu faz o universo do vinil entra no seu Lattes? Vou dar o meu exemplo. Não, absolutamente não entra no meu Lattes. Mas ele é uma divulgação cultural que ultrapassa muito mais gente do que um artigo numa revista atualizada. Sim. Então, aí às vezes a gente tem que escolher qual é o público que a gente quer. Né? A gente, para fazer ciência, não precisa ultrapassar também os muros da universidade? Era o outro ponto que eu tinha Então, aqui. vamos lá, desculpa, Produção audiovisual. O quanto nós temos investido como cientistas das humanas em produção audiovisual. Aí eu sou youtuber, sou bem bonitinho no meu YouTube. E aí, só posso pensar no Brasil Paralelo. Quem nunca acessou, tenha o desprazer. Vale como experimento. Glaucio estava falando sobre o quanto essa coisa toda que a gente está vivenciando é o resultado desse senso comum exagerado. Mas não podemos esquecer que por trás dessas manifestações empíricas existe muita ciência para produzir isto nas pessoas.
Quem está capitaneando todo esse movimento internacional da extrema-direita não está fazendo com os fundamentos do senso comum, está fazendo com os fundamentos das ciências, todas elas. Eles sabem como usar as redes, eles sabem como fazer circular a sua informação. São melhores do que nós. Muito. O Brasil Paralelo é um negócio extremamente organizado. É coisa profissional para difundir uma versão da história do modo como eles acham que deve ser. E com os fundamentos da história. História perspectiva. Não tem aquele negócio de que a história é libertadora. A história é o que quiser que se faça dela. A história pode ser fundamento para políticas inclusivas e pode ser fundamento para políticas opressivas. A história serve para de um tudo. E eles fazem, e muito bem. E o que é que a gente está fazendo em resposta a isso? Foi tanto que na atual campanha baixa, de baixo calibre, foi recrutado o Janones para confrontar Carlos Bolsonaro nas redes. Precisava de alguém que dominava aquela linguagem para confrontar, porque senão tinha sido de lavada. Por sorte, com todos os senões. Então, é investir nessa linguagem. Vocês não podem abrir mão da linguagem científica para a nossa produção, para o rigor da nossa produção, mas é preciso fazer o trabalho de conversão. Esses dias eu estou lendo um livro sobre a ocupação humana na Amazônia. Um livro que saiu recentemente, de um arqueólogo brasileiro. Eu gostei do tema e vou ler. É sobre a ocupação humana na Amazônia antes da chegada dos europeus aqui. Tem umas teses bastante instigantes. E aí eu só fiquei pensando, imagine se isso vira uma série. Uma série com aquele cotidiano daqueles povos que aqui estavam. Bem feita, chamasse a atenção das pessoas para assistir. Porque a linguagem utilizada por esses movimentos que aí estão para produzir essa histeria coletiva que a gente tem assistido, ela não se dá nem de forma direta. É com essas pequenas coisas. É o tipo de informação que você bota em circulação. Qual é a nossa mobilização política para fazer com que os produtores midiáticos olhem para o que a gente está fazendo e transforme isso em algo que circule. Eu sinto que nós temos vivido cada vez mais um tempo de pesquisa esmigalhada. Que a produção coletiva de conhecimento e divulgação de conhecimento coletivamente, de modo sistemático, tem se perdido. É o projeto de pesquisa do ProSoar, o projeto... Pronto, no DED tem uns 30 grupos de pesquisa. Tem tanto grupo de pesquisa quanto professor. Praticamente cada um lá é um grupo de pesquisa. É. Na UFES, é só olhar o catálogo. Acho que a gente precisa, e mesmo do ponto de vista nacional, internacional, sabe, um movimento mais sistemático, assim, organizado, de conceitos, de metodologias a serem exploradas com objetos comuns. E divulgação numa linguagem, porque aí coletivamente você ganha mais força. Como é que você pega essa informação científica, escrita com rigor científico, e transforma em linguagens acessíveis aos diferentes públicos?
Como dizia, como é o nome daquele franciscano? Ele era franciscano? Não, era da Companhia de Jesus, aqui no Brasil, no século XVI. Anchieta. O bom orador, ele sabe falar para todo tipo de público. Os jesuítas, eles tinham uma estratégia pedagógica fascinante. Não sei se vocês sabem, mas o governo português, a coroa portuguesa, teve que instituir uma norma para que aqui neste território colônia Brasil, a língua oficial fosse o português, porque não era. Porque os jesuítas, que monopolizavam o sistema educacional que aqui existia, tinha as outras ordens com suas escolas, mas majoritariamente era a Companhia de Jesus, era mais organizada, sistematizada. A língua comum era o tupi-guarani, porque onde eles chegavam, eles aprendiam a língua e ensinavam na língua. E eles só queriam uma coisa, converter todo mundo em católico. Pouco importa se é em mandarim, se é em hindu, se é em tupi-guarani. Linguagem. Converter a sua informação para a linguagem, inclusive o idioma, que as pessoas entendem. Então, pensar os caminhos da pesquisa em ciências humanas, Glaucio e colegas, para mim envolve todos esses elementos. Pensar o que foi que nós fizemos nos últimos 40 anos da redemocratização, pensar o que foi que a gente não observou e manteve os espaços para que esses grupos ocupassem, repensar a nossa linguagem, repensar o nosso diálogo com as pessoas que não estão aqui, pensar na educação básica, que é o objeto central da ação das pessoas que passam por nossos cursos, e que esses profissionais atuem à luz do conhecimento científico, mesmo que não estejam fazendo a pesquisa dura, como a gente conhece aqui, mesmo que a linguagem utilizada no seu cotidiano lá na escola seja uma linguagem adequada àquele público, mas que seja organizada com os fundamentos, os critérios da ciência. Então, é fundamental aprender a ser cientista, aprender os rigores da ciência e aprender a converter essa produção científica numa linguagem que chegue aos nossos alunos na educação básica. Para que talvez assim a gente consiga produzir uma consciência política mais inclusiva, que ninguém tolere a intolerância. É isso, gente. Vamos aqui, eu vou fechar aqui.